Olá pessoal, esta aula nós vamos falar um pouquinho sobre os modelinhos de equação de reta. Bem, a equação de reta a gente já estuda também ela como forma da função do primeiro grau, né? Esse modelo de equação. Aqui na geometria analítica nós vamos ver quatro variações de escrever, né, representar uma reta, né, no plano, lá no R2. Então, por exemplo, o primeiro modelo que a gente tem chama-se equação geral da reta, que ela tem o formato ax mais by mais c igual a zero. O segundo modelo é a equação chamada reduzida, que nada mais é que isolar o y. O terceiro modelo, chamado equação segmentária da reta, eu tenho um formato x sobre p mais y sobre q igual a 1. Esses valores abaixo de x e y, p e q, são justamente a abscissa e a ordenada, respectivamente, onde a reta, né, intersecta os eixos x e y, respectivamente. E, por fim, nós temos a equação paramétrica, né, que é escrita em forma de uma terceira variável, tem x e y, e uma terceira variável, normalmente utilizamos a letra t para representar. E se essas funções f de t e g de t são funções do primeiro grau, né, poderia ser de outro grau também, mas aqui nós estamos interessados em reta. Então, se elas são funções do primeiro grau, nós temos a função, a equação da reta escrita na sua forma paramétrica. Então, vamos a um exemplo aqui. Eu peguei uma equação de reta R, sendo que as suas coordenadas x é igual a t mais 2 e y igual a t menos 2, t pertencente aos reais. Então, como que nós vamos fazer para determinar essa equação de reta, escrevê-la, por exemplo, na sua forma geral, na sua forma reduzida e na sua forma segmentária, né? Inicialmente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, tá? Vamos construir uma tabela que é auxiliar, certo? Então, eu vou atribuir valores para t, né, quaisquer valores, e vou encontrar o x e o y. Então, por exemplo, é comum, né, a gente colocar números mais fáceis aqui para t, né? Posso colocar 0, por exemplo, né? Então, bem aqui no lugar de t, eu vou substituir o que eu estou me propondo aqui na tabela, né? Certo? Aqui o t. Então, 0 mais 2, no caso eu teria 2. E aqui 0 menos 2, eu teria menos 2. Então, esse primeiro parzinho, x valendo 2, y valendo menos 2, é um ponto que eu obtive dessa equação de reta, né? Estaria bem aqui esse ponto, né? Vou chamar esse pontinho aqui de ponto A, vamos dizer assim. Tá? X valendo 2, y valendo menos 2. Agora eu atribuo um outro valor para t, né? Qualquer valor aqui, real, então vou colocar o 1 aqui, né? Também bem fácil. Então aqui eu tenho, ó, 1 mais 2, no caso 3, e depois 1 menos 2 na segunda equação, aqui é de y, que vai me dar menos 1. Então assim eu acabei encontrando o segundo pontinho, né? 3 menos 1, que eu posso chamar de ponto B. Então x3, y menos 1, ponto B. Bem, com dois pontos eu já posso tranquilamente traçar a minha reta, né? Então eu teria, na verdade, essa equação aqui, já traçada pelos pontos A e B. Eu já coloquei dois pontos aí também, o C e o D, já vou explicar sobre eles. O que seria, né? Bem, aqueles dois pontos eu posso obter então a equação geral, a reduzida, né? Por exemplo, né, a gente tinha aqui que o ponto A, né? Ele tem coordenadas 2 e menos 2, e o ponto B, coordenadas 3 e menos 1. Tá? Então, a gente aprendeu, né, fazer o determinante. Posso fazer aqui o determinante xy seria um ponto genérico que pertence a essa reta. 2 e menos 2 aqui, o ponto A, e o ponto B, 3 e menos 1. Né? Repete a primeira, e agora a gente calcula esse determinante igualando a zero, certo? Porque eu quero uma equação de reta. Então, aqui no produto das diagonais, né, eu vou ter menos 2x, menos 2, mais 3y.
Depois eu tenho na outra diagonal, né, nas outras aqui, né? Eu teria 2y positivo, só que aqui a gente troca o sinal, lembra? Aqui eu teria menos 6, então aqui vai para mais 6. E no final eu teria menos x, então eu vou ter aqui mais x, igual a zero. Agora é só questão de organizar, né, pessoal? Eu posso organizar isso aqui escrevendo x, eu tenho menos 2x aqui e tenho 1x aqui. Então eu tenho ao todo menos x. 3y aqui, positivo com menos 2y. Então eu tenho mais um y. E 2 negativo com 6, então dá 4. Certo? Então essa daqui seria a minha equação na sua forma geral. A reduzida é somente isolar quem? Isolar o y, né? Então eu teria y igual a x menos 4. Isso aqui seria a reduzida. E a de cima, a geral. Então a gente tinha uma paramétrica, achei a geral, achei a reduzida. Se for necessário, né, se eu quiser encontrar a segmentária, aquela que dá exatamente os interceptos em x e y, tem duas maneiras, tá? Você já pode partir da equação geral, certo? E se você tem a equação reduzida, é muito simples também, né? O que são os interceptos, né? Que aqui nesse gráfico eu marquei com os pontinhos C e D, né? O ponto C é um intercepto e o ponto D é um intercepto. Bem, se eu olhar o intercepto em x, tá? O que eu observo? Que o y, nessa coordenada, no ponto C, ela é zero. Então é isso que você vai fazer. Para achar o intercepto x, você substitui o y por zero, y igual a zero. Você vai encontrar aqui 0 igual a x menos 4, ou seja, x igual a 4. Então você encontrou o intercepto aqui. Então esse pontinho C aqui, né? E o outro intercepto, você faz o contrário, você faz x igual a zero, né? O intercepto, o ponto D aqui, o x é zero. Então você coloca aqui y igual a 0 menos 4, y igual a menos 4. Opa. Aqui, menos 4. Então, aqui estão os dois interceptos encontrados, né? Certo? Claro que as coordenadas aqui, cuidado, né? As coordenadas aqui, o x vale 4 e o y 0. E aqui, o x vale 0 e o y menos 4. Certo? Essas que seriam as coordenadas aqui, né? Então, pessoal, como é que seria encontrar, né, a equação segmentária da reta a partir da geral, por exemplo? Bem, aqui nessa imagem eu tenho a equação geral, certo? E eu vou pegar essa equação, eu vou transferir esse número aqui independente, né, o termo independente, para o outro lado da desigualdade. Então, eu teria aqui igual a menos 4. Tá? E agora eu vou dividir toda essa equação por menos 4. Por que por menos 4? Porque eu quero encontrar o formato da equação segmentária é assim, ó, relembrando, né? X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Eu já estou vendo aqui, né? Eu já sei quais são os interceptos, né? Na verdade, eu tenho aqui, ó, x sobre, aqui é 4, mais y sobre, aqui é menos 4, onde ele está cortando o eixo y, igual a 1. Então, eu já tenho isso daqui visto no gráfico, mas supondo que você não tem o gráfico na sua frente, como é que você encontra a segmentária a partir da geral, né? Porque a partir da reduzida a gente já viu, né? Era encontrar os interceptos, né? Substituindo uma vez x por 0 e outra hora y por 0. Então, se eu dividir por menos 4, pessoal, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter x dividido, no caso, por 4, né? Porque negativo dividido por negativo dá positivo, mais y dividido por menos 4, a gente costuma deixar o sinal negativo aqui embaixo no denominador, né? Igual menos 4 dividido por menos 4 é 1.
Então, esse aqui é o formato da equação segmentária. Então, o que nós fizemos com essa primeira equação de reta aqui, né? Nós ganhamos ela na forma paramétrica, que era x e y escrito em função de uma terceira variável, aqui no caso foi a letrinha t utilizada. Nós pegamos e descobrimos aqui primeiro dois pontos que pertencem a essa reta, substituindo arbitrariamente t por 0 e por 1, substituindo lá em cima na equação. Feito isso, com esses dois pontos, nós organizamos um determinante. Esse determinante foi possível encontrar a equação geral. Isolando y, eu encontrei a forma reduzida da reta, certo? E a partir da forma reduzida, eu encontrei os interceptos, x e y, né? Substituindo y por 0 e a outra hora x por 0. Onde que eu fiz isso? Na reduzida. Podia ser na geral, que é a mesma coisa, né? Elas têm uma correspondência, né? Agora, se eu quisesse, a partir da geral, achar direto a segmentária, foi o que eu fiz aqui no final, né? Eu passei o 4 para o outro lado, operação que a gente fala passar para o outro lado, mas é operação inversa, né? Adição foi para subtração, dividi essa equação por menos 4 e depois, então, encontrei a sua forma segmentária. Então, aqui eu tenho exatamente a variação dessa forma nas outras três, certo? Agora você poderia ter o contrário, né? Você poderia ter uma segunda reta, uma reta S, que foi apresentado, né, o formato da equação geral. Tá vendo? Ela na forma geral. Se eu reduzir ela, se eu isolar y, eu vou ter ela na forma reduzida, né? Então eu teria y igual a 2x menos 4. Tudo bem? Essa daqui, né, só transferindo o y para o lado direito. Então, eu teria que 2x menos 4 igual a y. Eu inverti tudo, né? Eu escrevi que y igual a 2x menos 4. Forma geral, forma reduzida. Posso encontrar os interceptos, como a gente viu, né? Ó, interceptos, né? Que seria onde ela passa em cima do eixo x e do eixo y. Se eu quero o intercepto, tá, no eixo x, eu faço o quê? Eu faço o y valer 0. Então, 0 igual a 2x menos 4, 4 igual a 2x, aí eu descubro que o x vale 2. Pronto, então eu descobri esse intercepto aqui. Ó. Quando eu faço x igual a 0, eu encontro o contrário, eu encontro o intercepto em y. Então, y igual a 2 vezes 0, né, menos 4. Ou seja, y igual a 4, negativo. Bem aqui. Tá? Então, esse ponto tem coordenadas x valendo 0, y valendo menos 4. E esse aqui é o contrário, né? O x vale 2 e o y 0. Foi a condição que a gente impôs e foi os pontos que nós encontramos. Então, aqui eu teria, né? Se eu fosse escrever essa equação já na forma segmentária, eu teria, então, ela do tipo x sobre 2 mais y sobre menos 4 igual a 1. Forma segmentária. Vendo? Forma geral foi dada, reduzida você isolou y, segmentária você tem os interceptos x e y respectivamente, certo? É claro que você poderia, a partir da geral, né, achar também a segmentária, né, fazendo aquela divisão como eu fiz no exercício anterior. Então, aqui, a segmentária a partir da geral, né, como é que funciona? Eu transfiro esse menos 4 para o lado direito, né, ele está subtraindo, então ele vai somando. Agora, eu divido essa equação aqui todinha por 4. Então, eu teria x sobre 2x sobre 4, então vai ficar x sobre 2, mais y sobre 4, só que aqui eu vou deixar o negativo, né? Porque eu tenho um negativo aqui em cima, tá vendo? Eu joguei o sinal para baixo, igual a 1. Tudo bem? Então, aqui a gente encontrou a forma segmentária partindo da equação geral, certo? Pois é, e a paramétrica, né? Como é que eu encontro a versão paramétrica dessa reta?
Bem, aqui você pode proceder da seguinte forma, tá? Não existe uma solução única, tá? Você pode encontrar mais do que uma forma para representar a mesma reta. Então, por exemplo, eu começo substituindo, atribuindo, na verdade, de forma arbitrária, uma expressão para t em função de x. Então, eu coloco aqui t igual a x mais 1. Esse x mais 1 eu estou escolhendo. Ele poderia ter escolhido 2x, poderia ter escolhido só x, poderia ter escolhido x sobre 3. Você pode escolher aqui qualquer função, no caso do primeiro grau, porque você quer parametrizar uma reta, né? Certo? Então, isso daqui, inicialmente, é arbitrário. Você determina. Aqui, se você isolar agora o x, você tem que x é igual ao quê? T menos 1, certo? Então, você já encontrou, no caso, como escrever x em função de t aqui, ó. X é igual a t menos 1. Agora, como é que eu acho o y, né? Porque só falta agora isso, né? Quando eu tenho aqui a reta, eu vou ter que x igual a t menos 1. E agora eu tenho que encontrar o y. Y igual... Eu posso escolher também? Não, a resposta é não. Você não pode escolher. O que você pode arbitrar é aqui em cima. Agora você vai pegar a equação, a reduzida pode ser, acho que é mais simples, né? Que a gente encontrou dessa reta, que está aqui atrás. Né? Qual foi a reduzida? 2x menos 4. Então, eu estou copiando ela para cá. E bem no lugar de x, você vai substituir isso aqui que você arbitrou. Né? Então, no caso, você aplicou isso aqui. Então, x é igual a t menos 1. Então, y igual a 2 que multiplica t menos 1 menos 4. Então, o teu y vai ser igual propriedade distributiva, né, pessoal, que tem que aplicar aqui. 2t, cuidado com isso aqui. 2t menos 2 menos 4. Então, y igual a 2t menos 6. Aqui você teria esse formato, então, da paramétrica. Né? Você pode testar isso, né, fazendo a volta. Agora, se você quer atribuir valores de t, né, aquele primeiro exercício, aí você vai encontrar a mesma reta. Né? Até um exercício interessante para você treinar um pouquinho. Tá? Então, aqui a gente pegou duas retas, né? Revendo o que nós fizemos. Nós pegamos duas retas em formato totalmente diferente. Uma estava na paramétrica, eu transformei ela para geral, reduzida e segmentária. Certo? Isso foi feito na primeira parte. E depois eu peguei uma equação na sua forma geral, fiz a reduzida, a segmentária e a paramétrica. Então, a gente brincou, né? Nós transferimos elas de um lado para o outro. Feito isso, você tem o domínio para resolver as questões, no caso, aí, que aparecem aí sobre interseção, sobre área, sobre região delimitada, né? E qualquer outra coisa, certo? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Agora a gente vai trabalhar algumas coisas aplicadas à questão da função da reta. Até daqui a pouco.